Olá, hoje vamos falar sobre o sistema BO, que é formado por um conjunto de fenótipos expressos pelas hemácias. Lembrando, as hemácias são as células do sangue responsáveis pelo transporte de oxigênio. Essas células expressam aí nas suas membranas algumas proteínas e parte dessas proteínas fazem parte aí do sistema ABO, ok? Essas proteínas são conhecidas como aglutinogênios, uma vez que, ao reagir com anticorpos, as células do sangue sofrem reações e o sangue coagula, ok? Então, e coagular é o mesmo que aglutinar, então por isso que elas recebem o nome de aglutinogênios. E os aglutinogênios podem ser de dois tipos, tipo A e do tipo B. Isso os aglutinogênios que estão relacionados ao sistema ABO, ok? E no sangue também, dissolvido no plasma, nós encontramos anticorpos que podem reagir com esses aglutinogênios. E esses anticorpos também são de dois tipos. Eu tenho o anticorpo anti-A, que reage contra aglutinogênio A, e eu tenho o anticorpo anti-B, que reage contra o aglutinogênio B, ok? Bom, o sistema ABO é determinado por três tipos de alelos no caso da espécie humana, tá? É um caso de alelos múltiplos em que eu tenho várias combinações possíveis entre alelos diferentes e dessa combinação eu tenho fenótipos diferentes. No caso do alelo IA, ele tem três combinações possíveis. Ele pode se combinar com outro alelo IA ou com um alelo recessivo. Nesse caso aqui, o sangue da pessoa é o sangue A. Se ele se combinar com o alelo IB, não existe relação de dominância entre eles, a pessoa vai expressar as duas proteínas ao mesmo tempo, então o sangue vai ser AB. No caso do alelo B, eu tenho também diferentes combinações que vão resultar no sangue, no fenótipo B ou no fenótipo AB, ok? E se houver homozigose recessiva, eu vou ter o sangue do tipo O. Então, eu tenho da combinação aí dos três alelos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete genótipos, seis, né, que o IA e B repetiu, seis genótipos diferentes para gerar aí quatro tipos de fenótipos, ok? Então, olha só, um dos testes aí relacionados ao sistema ABO é o teste para descobrir, né, qual é o tipo sanguíneo, que é muito utilizado aí, principalmente na hora das transfusões e também para esclarecer dúvidas em relação à paternidade. Então, como que esse teste é feito? Eu tenho aqui nessa lâmina duas gotas contendo soluções com o anticorpo A e o anticorpo B, o anti-A e o anti-B, ok? E eu coloco uma gota de sangue sobre essas duas soluções. Se houver reação, que eu representei aqui por essas bolinhas, se houver reação, significa que a proteína expressa naquela hemácia reagiu com o anticorpo, então a proteína expressa naquela hemácia é igual à proteína relacionada àquele anticorpo. Ou seja, aqui nesse primeiro caso, eu tenho reação do sangue no com o anticorpo A, isso indica que a proteína expressa nessa hemácia é a proteína A. E eu não tenho reação quando eu coloquei o sangue na solução de anticorpo B, ou seja, não existem proteínas B expressas na hemácia desse indivíduo. Então, eu concluo que o sangue dele é do tipo A, ok? Então, esse aqui tem o sangue tipo A. Esse indivíduo aqui, ó, não houve reação com o anti-A, mas houve reação com o anti-B. Então, a proteína que existe na hemácia desse indivíduo é a proteína B. Esse indivíduo tem o sangue do tipo B. Nesse terceiro caso, houve reação com as duas soluções. Então, esse indivíduo expressa a proteína A e expressa a proteína B. O tipo de sangue dele é o AB. E eu tenho esse indivíduo aqui, ó,
em que não houve reação nenhuma, ou seja, ele não tem expresso nas hemácias nem a proteína A, o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B. Esse indivíduo é o indivíduo do sangue O, ok? Tem o tipo O. Relacionado à transfusão de sangue, então, né, uma vez descoberta aí o sangue do indivíduo, o que eu identifico? Eu identifico o tipo de proteína que esse indivíduo expressa, que pode ser a proteína A, a B, as duas ao mesmo tempo ou nenhuma delas no caso do sangue O, e relacionado a isso eu tenho os anticorpos, né? Se o indivíduo tem somente a proteína A, o anticorpo que ele produz é o anticorpo B, porque a proteína B é uma proteína estranha para aquele indivíduo. Então, ele produz um anti-B. Se ele tem o aglutinogênio A, ele vai produzir, então, o anticorpo anti-A. Se ele tem as duas proteínas expressas, ele não pode ter nenhum anticorpo contra aquelas proteínas. Então, o indivíduo que é sangue AB não apresenta aí nenhuma aglutinina, nenhum anticorpo. E se ele não tem nenhuma das duas proteínas expressas na hemácia, significa que as duas proteínas são estranhas para ele. Então, ele produz tanto o anticorpo A quanto o anticorpo B. É observando o tipo de anticorpo que o indivíduo tem que eu vou decidir quais os melhores doadores para aquele indivíduo. Por exemplo, um doador para o indivíduo do tipo A não pode ter nas suas hemácias proteína B. Por quê? Porque senão o anticorpo B do receptor vai reagir com as hemácias do doador, né? E aí a transfusão de sangue não vai ser válida. Então, para indivíduos do sangue A, eu só posso utilizar na transfusão sangue do tipo A ou sangue do tipo O. Por quê? Porque esses indivíduos só têm proteínas, não têm proteínas B, tá? Que poderiam reagir com o anticorpo do meu receptor. Para o indivíduo que é B, eu posso utilizar sangue B ou sangue O, porque nenhum desses dois doadores aqui expressam a proteína A nas suas hemácias. Para quem é AB, como o AB não tem nenhum anticorpo, não faz diferença. Eu posso colocar qualquer hemácia nesse indivíduo que não vai haver reação. Então, ele é aí um receptor universal, tá? E para quem é do sangue tipo O, eu não posso utilizar sangue de quem tem proteína A e de quem tem proteína B. Então, o único sangue que eu posso utilizar é o sangue do tipo O. Os receptores, né? Para quem uma pessoa do tipo A pode doar sangue? Ela pode doar sangue para quem não tem anticorpos anti-A, ou seja, ela pode doar sangue para quem é A ou para quem é AB. O B, o mesmo caso, ele não pode doar para quem tem anticorpos B, então ele só pode doar para outro B ou para o AB. O AB tem as duas proteínas, né? Então ele só pode doar para uma pessoa que não tem nenhum tipo de anticorpo, ou seja, só pode doar para outro AB. E o O não tem nenhuma proteína expressa nas suas membranas, né? Na sua membrana. Então ele pode doar para qualquer tipo de receptor, tá bom? Então, o O é o doador universal. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Resolvam aí exercícios relacionados ao sistema BO e se tiverem dúvidas, enviem para mim no site, através do site quadro.com.br. Um abraço.